Yes! Mais um dia de vitória. E aí, pessoal? Gostaram da aula de ontem? Conseguiram praticar alguma coisa à noite? Paz, oração, perguntar o como. Quem aí praticou e teve alguma coisa para falar já? Dessa de ontem ou de alguma outra aula? Alguém? Eu pratiquei. E aí, Gabi, como é que foi? Mesmo eu dormindo pouco, porque meu bebê acorda bastante à noite ainda, eu dormi bem, dormi melhor. Acordei menos, antes eu acordava mais. Entendi. Antes você acordava mais. Eu acordava, às vezes do nada eu levava uns sustos assim à noite, sabe? Eu levava um sustinho, dá aquela sensação de estar escorregando da cama, sabe? E eu não Entendi. tive isso essa noite. Dormi melhor, Ah, que legal. Muito com mais bem. qualidade. Muito bem, muito bem. É, ontem eu falei sobre o... Fala. Oi, Ricardo. Não é o Mário que eu acho que levantou a mão ali querendo falar alguma coisa, Fernando. Falar, Mário. Não, não, eu queria dizer que eu também dormi muito bem, que eu fiz minha oração, dormi muito bem. Geralmente eu acordava 3, 4 vezes à noite. Essa noite só acordei uma vez e quase que eu perdi a hora. Agradeço. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo aqui com você. Obrigado por ter me aceito. Uhul! Muito bem, isso aí, mano. Uhul! Sensacional. Ontem eu passei algumas informações para vocês, mas eu falei que ia falar sobre biohacker e acabei não falando. O que é biohacker? É um conceito americano onde você hackeia o seu próprio corpo. Então, existem algumas formas de hackear o seu próprio corpo, né? Então, isso eu estou falando na questão de você ter alta performance. As pessoas buscam muito biohacker para alta performance. Eu até citei um pouco, né? Se você, por exemplo, tem que fazer uma reposição de testosterona, isso aí já é um biohacker, né? Porque você está dando uma hackeada para você ter uma alta performance através do aumento da testosterona, regulamento das vitaminas e por aí vai. Mas tem um suplemento que eu tomo para dormir e é muito bom. E foi quando eu fiz esse tratamento de alta performance lá no Brasil com esse especialista em biohacking, né? E uma das coisas que também ele me receitou foi melatonina, que é uma coisa natural, não é remédio, tá? Eu não tomo remédio, eu tomo vitamina, e essa é uma vitamina chamada melatonina, tá? Então, quem de repente comprar esse suplemento, é muito bom. Qual que é o processo da melatonina? Ele vai te ajudar a induzir ao sono profundo, entendeu? Então, o sono profundo, que é o sono reparador, é aquele sono que repara o seu corpo e que ele recupera mais rápido, entendeu? Por isso que às vezes a Andrea fala, Fernando, mas você dorme tão pouco, como que você consegue tal, não sei o que lá. Eu falo, então, mas eu tenho um sono profundo e aí eu consigo reparar. Tem pessoas que às vezes fica muito tempo deitado, dormindo, só que tipo nunca entra em sono profundo e aí não consegue recuperar as energias e o corpo da mesma forma, entendeu? Então esse aqui é uma espécie de biohacker. Então eu tomo hoje suplemento, deixo do lado da minha cama antes de dormir, eu ponho debaixo da língua, sublingual, ele coisa. À noite, uma outra coisa que eu uso para biohacking, né? É um óculos de luz azul. Então, isso aqui é muito bom também. O que serve isso daqui? À noite, depois que o sol baixa, a gente fica usando o celular, fica usando o computador. Então, o que eu faço? Eu ponho esse óculos, né? E aí eu consigo usar o celular tranquilamente e não passa a luz azul para dentro do meu cérebro. E o computador, mesma coisa. É claro que tá tudo laranja agora, né? Mas, tipo assim, ele me ajuda a não ficar, tipo, desperto, acordado, tal, e por aí vai, mesmo que esteja à noite e eu esteja mexendo em tecnologias, em coisas que tem luz azul, entendeu? Até a luz do teto mesmo, a luz de LED, luz da TV, de repente, se tiver, então ele ajuda bastante, tá? Isso aqui. É muito legal, tá? Pesquisa sobre isso. É um bloqueador de luz azul. Isso aqui não é óculos de sol, tá, gente? É um bloqueador de luz azul. Então é muito bom. E não vai atrapalhar o seu sono, não vai atrapalhar você a dormir à noite. Uma outra coisa que seria legal vocês terem é o quarto todo escuro, porque o quarto todo escuro, em breu total, ele te ajuda a entrar em sono profundo também, entendeu? Que é o sono reparador. A gente chama de sono REM, né? REM. Esse que é o sono REM, ele que é o reparador. Se você tiver, tipo, 1 hora nesse sono REM, vale mais do que 10 horas sem você entrar nele, entendeu? São as camadas de sono. Vocês estudam sobre isso também em nutrição, Stephanie, ou não?
Acho que sim, né? Estuda sim, inclusive. Calma aí que meu pai tá baixando o volume dele. Vai. Inclusive, a melatonina ela ajuda a regular o ciclo que você mostrou ontem, o ciclo circadiano, né? A gente consegue mandar mensagem para o nosso cérebro de que tá de noite e a gente precisa desligar para conseguir descansar e entrar em sono profundo. Esse sono Exatamente. reparador, né? Muito bem, muito bem. É isso aí, viu, gente? Tô falando besteira não, viu? Acredita em mim, viu? Só para confirmar. Eu falo para a Steph assim, para ela não deixar mentir sozinha aqui. Muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar a aula de hoje. Antes disso, vamos fazer o nosso Power Start. Gostaram das dicas aí sobre biohacker para o sono? Tudo anotado, Fernando. Tudo que você falou já está no caderno aqui para a gente poder ir atrás. Cara, sensacional. Biohacker. Peraí, deixa eu abrir aqui os nossos slides de hoje para a gente já poder começar. Eu fechei tudo ontem. E aí, alguém quer falar algum ganho que já teve durante a mentoria? Grace, você já está preparada? Vou tentar. Bom, eu contei para o Fernando primeiro, né? Antes de falar no grupo, mas até terça-feira eu descobri que o conceito que eu tinha sobre mim mesma a vida toda era de que eu não tenho valor nenhum pela, pela minha criação, pela rejeição que eu tive dos meus pais, depois da minha família. E depois eu me tornei espírita com 15 anos e a gente aprende lá que tudo que acontece de ruim é a responsabilidade sua do passado, por uma vida passada, e você não tem o que fazer. É muito conformista, sabe? Não existe solução. E, e até quando eu entrei no cristianismo, eu ainda estava indo para o lado do calvinismo, de que a gente, como não tem valor, não vale nada, eu vi o pecador. Então eu continuo me conformando com isso. E eu tive um grande choque quando ele falou sobre o exercício Eu Sou. E eu tive encontro com Deus naquele momento. E Deus me fez ver de que tudo isso era uma crença errada sobre mim mesma. De que eu, sim, eu tenho valor. Então foi muito transformador. Eu chorei muito, eu fui muito impactada com isso. Eu contei com mais detalhes para o Fernando. E isso, assim, eu ainda tô me recuperando desse choque, mas eu tô muito feliz de que não é verdade, né? De que eu, sim, eu tenho valor. E isso, para mim, se o curso parasse hoje, eu já tinha, se a mentoria tivesse, assim, parasse hoje, eu já teria transformado tudo na minha vida, na minha família, na minha forma de ver meus filhos, meu marido, tudo, tudo, tudo. Eu ainda estou bastante impactada com isso. Eu estou muito grata ao Fernando e a vocês todos por, por isso. Muito obrigada, viu? Eu sou muito grata e eu estou realmente em choque, assim, de felicidade. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela transformação. Obrigada. Uhul! Ei, Mentira. Grace, amiga, Vitória! te amo. Parabéns, Grace, parabéns. Tu é Obrigada. filha amada de Deus. Obrigada, gente. E por nós também. E por nós também, é Obrigada. verdade. Por nós Feliz também. da vida, feliz da vida. Eu vou colocar no meu caderno, no meu exercício Eu Sou, a primeira coisa que eu sou filha amada de Deus. Essa vai ser a minha primeira afirmação do Eu Sou. É isso aí. Essa é a sua real identidade. Você é muito amada por Obrigada, Deus. gente. Amém. Obrigada, gente. Muito bom, muito bom. É isso aí, né, gente? Você Vamos agora lá. ficou com o seu sorriso, agora ficou bem melhor, né? O sorriso dela. Quando ela entrou toda tristinha e saiu maravilhosa. Parabéns. É isso aí. Deus é poderoso. E a Vamos Grace,
chorar logo de manhã, né, Grace? Pô, já o negócio já amanheceu. Isso, Já valeu o dia, pô. Acho que a gente já pode até desligar depois de um depoimento desse. muito bom. Mas é Essa, eu verdade, vou me você pode arrepiar todo. acreditar. Você é filho de Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele te deu a vida, te deu o dia, todo dia. Você tem que acordar agradecendo por tudo que você tem. Entendeu? Você tem uma família realmente bonita, entendeu? Você, seu marido, seu filho, sua filha, não sei. Então é nisso que você tem que pensar e seguir seu caminho. Tá bem. Você tudo pode. Deus deu tudo pra gente, só depende de nós, entendeu? E sempre sorrindo. Segue firme, Sim, sorrindo, né? firme, Grace, firme. Sempre sorrindo. e Grace, assim, É verdade, Fernando? já foi pago, tá? Jesus já se sacrificou por nós. O preço já foi pago. Você já não, aqui ninguém é culpado de nada, que quem já aceitou Jesus, ninguém mais aqui é culpado de nada. Nós já somos agora filhos, porque você aceitou. Antes você era criatura, agora você é filha amada de Deus. Jesus, ele veio para se sacrificar, para nos livrar do pecado e para nos reconciliarmos com o Pai. Então agora nós somos reconciliados com o Pai. A gente pode se achegar à casa do Pai. E o filho, ele não, olha o código, gente, ele não pede licença para abrir a geladeira. O filho, ele só abre e pega o que ele quer pegar. Então, a partir de agora, como filha amada, você só entra na casa que é sua e pega o que você quer pegar na geladeira, você não precisa pedir, Tá bem. tá bom? Tá bom, obrigada. E ó, é só o Fernando, começo, tá? O melhor tá por vir. A gente nem começou a mentoria ainda. Isso aqui está sendo só um esquenta, tá? Vamos que vamos. Fernando, a mentoria tá paga, meu irmão. Daqui Ai. para frente é vitória, vitória, vitória e vitória. Vitória, 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 vitória. É isso aí, Silvete. Muito bem. Grace, Gostei. você tem um sorriso tão lindo, Grace, se Tem você mesmo, soubesse. tem mesmo. Lindo, maravilhoso. Viu? Obrigada, amiga. Tô aqui Tem por um causa sorriso lindo, lindo. tô Sorri aqui por causa mais. da a Gabi que me trouxe aqui, né? Ela que foi a pessoa que me trouxe aqui. Não, foi Jesus, eu só sou um vaso. É isso aí, é isso aí. Somos Isso só aí. faísca, né, Gabi? Somos só É, faísca. Maravilha, tem maravilha. falta de É isso aí. oração. Então vamos lá, começar aí o nosso dia, fazendo o nosso Power Start para ter uma boa conexão. E já começamos o nosso estudo de hoje. Vou colocar uma música aqui para ficar mais top. Feliz na vida. Eu quero fazer o yes também, hein? Quer fazer o yes, Gabi? Poxa, junto com todo mundo. Todo dia. Muito bem. Beleza. Coloca a mão na cintura, posição de poder. Respira fundo 3 vezes, bem fundo. Agradece pelo ar que você tem para respirar. Meu Pai, meu Criador, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã. A Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E nesse dia de hoje, o Seu Espírito, Senhor, possa governar sobre o meu espírito. Que o meu espírito possa governar sobre a minha alma. Que a minha alma possa governar sobre o meu corpo e sobre a minha mente. Que eu possa governar sobre toda a terra. Assim como diz a tua palavra, que eu nasci para governar. Cada um aqui está aqui nessa mentoria nasceu para governar.
todas as áreas. Que nesse dia de hoje nós tenhamos boas conexões, nós tenhamos vitória e o Senhor vá à frente dos nossos negócios, das tarefas que nós teremos pelo dia a dia, e vai nos livrando, Senhor, de todo o mal, e que nenhum mal chegue até a nossa tenda. Gratidão, Pai, pela provisão de cada dia, pela abundância, pela vida plena que nós estamos aqui adquirindo e crescendo e prosperando. Cada um aqui está prosperando cada dia mais. Gratidão, Pai, por me conectar com pessoas tão especiais, pessoas tão filhos e filhas, amadas pelo Senhor. Que o Senhor me conecte com pessoas assim, Pai, que amam a Ti. Gratidão por esse dia maravilhoso, onde eu sou um vencedor. Esse dia de hoje, eu sou muito mais que vencedor. Gratidão, Jesus, por vencer a batalha por nós, por cada pecado. Estamos aqui, Pai, buscando conhecimento, prosperando em santidade. E esse dia de hoje eu decreto e declaro um dia de vitória em todas as áreas da minha vida. Um dia onde eu não serei fraco, um dia onde eu não serei covarde, um dia onde eu não perderei para nada. Eu só vencerei. É isso. Declaro vitória. Vitória, vitória, vitória. Delicioso dia. Nessa. Muito bem, muito bem. Vamos nessa. Começar o dia de hoje falando sobre... Hoje a gente vai falar sobre sonhos, a Dream List. Tá. Qual que é a importância dessa Dream List? Eu até mostrei uma aula para vocês que acho que tem lá no curso. Quem assistiu a aula que está lá no curso sobre Dream List já? Que é a aula do dia 7. 7 ou 8, eu acho que a gente pulou 2 ontem, né? Alguém já assistiu? Além do pessoal que já fez a mentoria antes? O Vete assistiu? Eu estou assistindo, mas eu estou atrasada. Eu estou atrasada nas aulas. Tá, não tem problema. Eu vejo depois, sempre depois. Beleza, é mais para ter um parâmetro do que a gente vai falar aqui. Naquela aula foi gravada em 2019 e eu fiz coisas aleatórias. Foi muito engraçado, porque eu comecei a escrever. Eu falei, vamos lá, vou escrever aqui algumas coisas aqui só para você entender como é que é tal. E eu comecei a escrever. Aí eu escrevi lá, morar na Flórida, eu teria uma casa na Flórida e tal, lá na Dream List que eu fiz na aula, vocês vão perceber depois. E eu nem pensava, não é que eu nem pensava, já tipo assim, não tinha planos de morar aqui. Mas o que acontece? É automático, cara. Eu escrevi lá uma Porsche, né, e tal. Aconteceu também, entendeu? Então, quando você escreve aquilo que está no teu coração e as coisas o poder é muito grande, cara, é muito grande. Eu vou mostrar a aula, já que vocês ouviram, vou mostrar esse pedacinho só para vocês entenderem. Olá, meu amigo e minha amiga, assistindo a aula no tema de realização, tá? Então a primeira parte foi a preparação. Agora que você já está preparado, você vai entrar numa vibe de realização.
E a vibe de realização, nós vamos falar sobre o processo que você realiza qualquer sonho na sua vida, sobre o seu processo de crescimento, o seu processo de prosperidade. Lembra da primeira aula que eu falei para vocês? A semente é a sabedoria, prosperidade é o crescer e gerar os frutos é a riqueza. E assim, eu dou esse exemplo, essa analogia da árvore. Plantou a semente morre, cresce. Quando ela cresce, ela transforma numa árvore bonita e depois começa a frutificar. Quando ela frutifica, ela abunda na vida de outras pessoas, ela alimenta outras famílias. Então, mas o que ela teve que fazer? Ela teve que fortalecer o ser dela, quem ela é, a identidade. E é isso que você tem que fortalecer. Então esse foi o primeiro passo, preparou, agora vem para a parte de realização. Então é isso aí, vamos para realização. Realização se resume dessa forma que está mostrando aí no slide. Ó. Primeiro vem o sonho, depois de sonho você tem que ter uma visão clara da onde você quer chegar, o que a gente chama de visão positiva de futuro. Você tem que ter essa visualização, essa visão positiva de futuro. E depois da visão positiva de futuro, você vai entrar num processo de objetivos. Esmartirizar, e eu vou te ensinar passo a passo como você vai esmartirizar as suas metas e os seus objetivos para realizar os seus sonhos, da forma neurologicamente correta, que o seu cérebro vai entender e ele vai alcançar essa meta, beleza? E depois de objetivos, ação. Tem que agir. Se você não age, não realiza. Plano, sabe para que serve um plano? Para você parar de procrastinar. É só para isso. Mas o plano em si, ele não realiza nada. Você já ouviu falar daquela pessoa que é muito sonhadora? Nossa, sonhador, o cara é sonhador. Desculpa, meu amigo, mas sonhadores não realizam nada também. Você tem que sonhar, você tem que ter uma visão, você tem que estipular metas, objetivos, seus objetivos, e aí você parte para ação. A ação, ela gera o resultado. Só que a ação é o passo final. E esse passo final da ação é o que vai te trazer aqui pro início de novo, para você continuar sonhando, para você continuar tendo uma visão positiva de futuro, e assim você vai crescer. E o primeiro exercício de hoje, para você melhorar aí essa questão e entrar nessa jornada agora de realização, é um exercício chamado Dream List. Você vai fazer a partir de agora a sua Dream List. Aqui eu tô no meu caderno de exercícios, né? Eu recomendo desde o primeiro vídeo a você que você tenha um caderno específico para fazer esse desafio e para você começar a colocar suas coisas no papel. O papel tem um poder tremendo. Tem uma live aqui dentro do módulo que é com o Léo Scalia. E aí você vai ver essa live, nós falamos muito sobre isso, sobre o poder da palavra, e eu até contei uma fase da minha vida que eu escrevi uma história num caderno, e essa história que eu escrevi naquele caderno, ela aconteceu 2 anos depois na minha vida. E aconteceu exatamente igual. Então, escrever é muito poderoso, tá bom? Então escreve tudo, tá? E aí a Dream List, como que funciona a Dream List? Você tem o seu caderno, esse aqui é o meu caderno onde eu faço exercício da gratidão. Eu até coloquei aqui, ó, vamos ter uma aula falando sobre isso, que é as 6 leis da autorresponsabilidade. Eu sou o autorresponsável, e é isso que faz com que cada pessoa, cada um tenha a vida que merece ter, a autorresponsabilidade. E a Dream List, você vai anotar aí no seu caderno, ó, Dream List, você escreve lista dos sonhos. E aí eu vou mostrar pra vocês, olha que legal. Então vou virar aqui o celular e vou mostrar o caderno. Então tá aqui, ó, a Dream List, essa é a sua Dream List. Aí o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que anotar aqui os seus sonhos. E não precisa se preocupar se você acredita que vai realizar, se você não acredita que vai realizar. Primeiramente, você tem que colocar no papel quais são os seus sonhos. E a forma que você quer depois, a gente vai esmartirizar para transformar esses sonhos em metas. Porque sonho por sonho não realiza, beleza? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui só para que você entenda a forma que você vai fazer. E aí você faz aí a partir da sua casa, de acordo com os seus sonhos. Então eu vou colocar aqui, eu quero ter uma família próspera, unida e bem-sucedida. Ok? Aí você faz o número 2. O que você quer ter aí? Por exemplo, a casa. Eu quero ter uma casa na Flórida, de frente para o mar. E piscina de borda infinita de frente para o mar. Ó, tô fazendo agora com vocês, só para que vocês entendam. Aí você coloca, vai colocando. Eu quero ter o quê? Eu quero ter 2 filhos. Eu já tenho 2 meninas, eu quero ter mais 2 filhos. Com minha esposa Priscila, maravilhosa. E aí você coloca, eu quero ter um carro. Qual carro que você quer ter? Então eu quero ter uma, vou colocar aqui, ó, uma Porsche Cayenne branca. Porsche Cayenne branca com banco caramelo. Olha que legal. E assim vai. Aí você vai anotando todos os seus sonhos e a partir da Dream List a gente vai depois falar sobre visão positiva de futuro. Então é isso aí, meu amigo. Esse foi o exercício de hoje chamado Dream List. Aqui embaixo tem um PDF que você... Beleza. Então, assim, o que vocês entenderam aí dessa aula? É muito simples. É você realizar qualquer sonho que você tenha, tá? Porque o que acontece? Você primeiro tem esse passo, o sonho, né? Aí depois você vai para o segundo passo de objetivos, aí você coloca a ação e automaticamente esse sonho vai realizar. Então, qualquer coisa que você queira realizar na tua vida, você consegue se você começar ali do processo inverso. Tá, como que eu faço para ter, por exemplo... vamos lá, vou dar um exemplo aqui para você. Meu sonho é ter 1 milhão de dólares, né?
Como que eu posso fazer para ter esses $1 milhão na minha conta e tal? Aí, o mais importante não é o valor por valor, mas para que você quer esse valor? Entendeu? Às vezes, só o valor pelo valor, ele é muito vazio, entendeu? Então, você fala assim, qual é o seu sonho? Se o cara fala, eu ganhar na loteria, tá? Para quê? O que você quer fazer com o dinheiro que você ganhar na loteria? Ah, mas eu quero comprar um carro tal, quero comprar casa tal, quero dar a melhor escola para os meus filhos, eu quero, entendeu? Então, você tem que saber, tipo assim, se você tivesse ganhado hoje na loteria com $1 milhão, o que você faria? Tipo, $1 milhão é muito pouco, né? Vamos pular, $10 milhões, vai. $10 milhões, o que você faria? Aí você iria falar o que você ia fazer. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo, e tal, tal, tal. E o restante eu ia ajudar a obra, eu ia investir, eu ia contribuir, ia guardar e tal, por aí vai. Mas o que você vai fazer caso você tenha esse valor hoje, $10 milhões hoje, entendeu? Então, eu estou entregando hoje 10 milhões hoje na tua mão, tá? Então, 10 milhões para o Bruno, 10 milhões para o Marco, o Inácio, 10 milhões, 10 milhões. Então, vocês têm 10 milhões. O que vocês fariam com esses 10 milhões? Primeira coisa, você sempre tá aí no fundo do seu coração que hoje você engavetou esse sonho. O que é? Entendeu? Aí você vai pegar e vai colocar. Aí, como que eu realizo isso? Então, se eu preciso aqui de $1 milhão, e eu vou dar um exemplo aqui, sabe, vamos lá. Eu crio um curso sobre nutrição e sobre emagrecimento, tá? Dá um exemplo aqui para a Stephanie. Aí, esse curso, eu preciso vender ele a 1.000. Então, se eu preciso de $1 milhão e eu divido isso por 1.000, automaticamente eu preciso ter 1.000 alunos. Então, quando ela tiver 1.000 alunos desse curso que ela criou de nutrição, pronto, ela vai conseguir chegar em 1.000 alunos. Só que como que ela chega em 1.000 alunos? Você está entendendo? Aí, para chegar em 1.000 alunos, o que ela precisa fazer? Ela precisa, em um ano, se tem 12 meses, por mês ela precisa ter 83 alunos, se ela quiser ter isso em um ano. Então, se ela precisa ter 83 alunos por mês, ela divide isso por mês, então ela precisa ter uma média de 3 vendas por dia desse curso dela. Então, se ela tiver 3 vendas por dia, em um ano, ela vai ter $1 milhão vendendo esse curso dela R$ 1.000. Nossa, Fernando, mas como ficou fácil agora, ficou bem mais simples, né? 3 é mais simples do que $1 milhão. Vocês conseguiram entender, gente? É mais ou menos isso que a gente faz com o nosso sonho. Então, eu quero o quê? Eu quero o carro. Qual que é o valor desse carro? Aí eu vou smartizar, criar metas neurologicamente corretas, tá? De uma forma que a gente vai ensinar vocês, para que vocês consigam chegar nesse objetivo. Então, não é assim, nossa, é que às vezes a gente olha o valor final, a semente grande, e a semente ainda não foi nem plantada. Aí você não tem nem coragem de plantar essa semente. Por quê? Porque está tão distante aquela árvore, você fala, meu Deus, aquela árvore está lá no Japão, não consigo nem enxergar essa árvore direito, então deixa quieto, não vou fazer nada. Aí você não faz nada hoje, aí você não faz nada amanhã, não faz nada depois e tal. Mas vamos voltar para cá. O que é o exercício da Dream List? É um exercício onde você vai colocar no papel e quando você fala, tem uma boa vibração, uma excelente frequência. Quando você escreve, a frequência ainda é maior. E aí eu vou contar uma história para vocês, que é a que eu contei para o Leonardo Scalia na live que eu fiz. Eu mudei para Campinas quando eu fiz 18 anos. Eu morava no interior, na cidade de São Paulo, chamava São José do Rio Pardo, a cidade que eu morei. Acho que o Bruno conhece, poucas pessoas conhecem a cidade do interior de São Paulo. Fica perto de Poços de Caldas. Uma cidade mais ou menos com uns 70 mil habitantes hoje, né? Na época tinha uns 50, eu acho. Uma cidade pequena. E o que aconteceu? Eu trabalhava na roça lá, né? E aí eu fui para a cidade grande para poder vencer na vida. Eu sempre busquei o sucesso. Eu não quero ter sucesso, tal, não sei o quê. E fui para a cidade grande, no caso Campinas. Cheguei em Campinas e eu comecei a trabalhar em lava rápido, né? Lavando o carro. E eu morei, não tinha onde morar no primeiro dia, né? Depois eu consegui ficar na casa da minha prima por um tempo. Depois eu aluguei uma casa para mim e tal, beleza. Assim eu comecei a minha vida na cidade de Campinas. E aí, teve uma época que eu era o final de semana e eu não estava trabalhando, né, nos lava rápido, que eu estava trabalhando de lava rápido. E aí, lava rápido, vocês sabem o que é, né, gente? Que lava carro, né? E aí, eu fui um dia numa biblioteca que tinha perto onde eu morava, uma biblioteca pública. E aí, eu fui lá buscar uns livros. Aí, eu busquei um livro lá tal. E um dos livros era o livro que contava a biografia de Napoleão Hill, né? Não sei se quem conhece, mas é um dos livros que está, inclusive, na nossa
nosso mural da vida abundante, né? A nossa agenda da vida abundante é um desses livros. Vou até pegar aqui para vocês. Deixa eu só tirar minha câmera para baixar aqui e pegar. Peraí. Aqui, ó. E não foi esse livro, não, tá? Mas aquele livro contava como foi que ele escreveu esse livro, tá? Aquele livro era a biografia dele, que conta como que ele escreveu esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, e como ele escreveu A Lei do Triunfo, que é um outro livro que ele escreveu. Então, cara, fiquei emocionado com essa história dele, assim, sabe? Na infância, conta que ele era um menino muito hiperativo, e ele saía derrubando tudo, saía batendo nas coisas e tal, e era muito agitado, sempre trazia problema para o pai e para a mãe dentro de casa, né, porque ele batia nas outras crianças e tudo mais e tal. E um dia ele ganhou uma arminha que atirava, né, uma espécie de, não um tiro de verdade, mas uma bolinha nas pessoas, né? E aí ele saiu tocando terror, saiu atirando em todo mundo da vila e tal. Esse era o Napoleon Hill. Saiu atirando em todo mundo da vila, igual um doido e tal. Nossa, que gerou um maior problema. Os pais dele tiveram que sair daquele lugar porque ele machucou um monte de criança e saíram daquela vila e foi morar em outro lugar. E aí, quando chegou nesse outro lugar, o pai dele teve pediu, né? Fez uma oração e falou: Deus, como que eu posso criar o meu filho? Ele é muito agitado, eu não consigo saber o que eu faço, tal. Tudo que eu dou para ele entra naquilo e faz aquilo. Aí, o que o pai dele fez? Deu uma máquina de escrever para ele. Na época, né, era uma máquina de escrever, não era um computador, era uma máquina de escrever, de datilografia. E aquele menino, da mesma forma que ele emergia na arminha de brinquedo, nos outros brinquedos dele, ele emergiu nessa máquina. Então, com mais ou menos 8 anos de idade, ele já estava escrevendo o jornal dessa máquina de escrever. Ele criou um jornal onde ele escrevia e ele entregava na vila. E ali começou a história dele como jornalista, como escritor e por aí vai, entendeu? Então, olha para você ver como que é, né, a mudança, né, de visão. Beleza, ele é agitado, ele é focado, tal. Beleza, vamos fazer o quê? Vamos trocar, tira a arma da mão dele e dar uma máquina de escrever, para ele contar histórias, né, ao invés de ficar atirando nas pessoas. E aí conseguiu fazer com que Napoleão se tornasse um dos maiores jornalistas da época, né, e que deu a missão dele escrever esse livro aqui, junto com A Lei do Triunfo. O que aconteceu? Existiu um cara aqui nos Estados Unidos, chamava Andrew Carnegie. Esse cara foi um dos caras mais ricos que existiu aqui nos Estados Unidos. Não sei quem aqui já assistiu, anotem aí para assistirem depois da agenda programada, tá, gente? Outra coisa que eu não falei para o João Neto e para vocês é quem já assistiu os filmes que estão na agenda, assiste de novo, gente, com outra visão, vai valer a pena. Toda vez que eu faço exercício, eu assisto de novo, porque minha mente está diferente, o meu nível de conhecimento está diferente, a minha compreensão daquela mensagem vai estar diferente para mim também. Tanto que se você lê um livro hoje com 7 anos, e lê um livro com 17, e lê um livro com 37, a tua visão daquele livro vai ser diferente, entendeu? Então, assiste os filmes de novo que estão na agenda da Vida Abundante. Mas beleza, voltando aqui para a história do Napoleão. Existia um cara chamado Vanderbilt, que foi o cara que criou as ferrovias, né? E essa história toda da construção da América tá num documentário acho que do History Channel que eles fizeram, que chama Os Homens que Construíram a América. Acho que é esse o nome da série, chama Os Homens que Construíram a América. E conta a história do Vanderbilt, e o Andrew Carnegie trabalhou junto com o Vanderbilt, né? Foi o estagiário do Vanderbilt. Aquilo que a gente já falou, né? Mostra com quem tu anda e eu tirei quem tu és, né? Aí, o que aconteceu? Ele aprendeu com o Vanderbilt, o cara mais rico dos Estados Unidos na época. Depois o Andrew Carnegie saiu para empreender sozinho. É isso que você tem que entender. Se você hoje está há muito tempo trabalhando para uma outra pessoa e você não empreende ainda, a tua época de aprender, eu acho que já passou. Você pode até trabalhar no CLT, ter o teu salário e tudo mais e tal, mas pensa que você tem que estar lá para aprender. Se você não está aprendendo mais onde você está trabalhando, não vale mais a pena você estar lá, porque para que serve? Você tem que ir empreender, cara. Você tem que empreender. Não fica mais trabalhando, vendendo tuas horas no atacado, não. Beleza. E o Andrew Carnegie foi o rei do aço. Ele construiu o Império do Aço e ele ficou o cara mais rico dos Estados Unidos. Chegou um momento da vida dele que ele começou a doar tudo. A doar tudo. Quando ele chegou lá nos bilhões e bilhões de dólares. Ele, junto com o JP Morgan, tinham essa competição, né? O JP Morgan era o cara do banco, eles competiam porque ele era o cara mais rico dos Estados Unidos. E o Andrew Carnegie e o JP Morgan falaram, quer saber? Vamos doar tudo, vai. Aí doaram 50% do patrimônio deles para instituições, para obras de caridade e tal, e por aí vai. E aí por isso que tem uma frase de Harvard, né, que é muito legal, né? Se você
se você acha que você vai ser feliz quando você ganhar o seu primeiro milhão, você não sabe a felicidade que vai te dar quando você doar o seu primeiro milhão, né? É muito mais gostoso doar o primeiro milhão do que ganhar, pode ter certeza. E aí eles acabaram doando metade da fortuna deles nessa época, assim como todos os bilionários fazem, né? O Bill Gates agora também, né? E por aí vai. Muito comum. Mas o que aconteceu? O Andrew Carnegie não queria deixar um legado. Qual que era o legado? Ele sabia que tinha formas das pessoas terem sucesso na vida. Por que algumas pessoas tinham sucesso e outras pessoas não tinham sucesso? Só que Andrew Carnegie estava no fim da vida e ele falou, não vou, né, tomar essa empreitada agora. E aí ele deu uma missão para o Napoleão Hill, convidou o Napoleão Hill, enviou uma carta, Napoleão Hill chegou até ele, e Napoleão Hill, quando chegou lá, perguntou para o Napoleão Hill, olha, é o seguinte, eu tenho uma missão para você, né, você como jornalista, que você vai escrever o que faz as pessoas terem sucesso e o que faz as pessoas serem derrotadas, né? Não terem sucesso. E aí ele falou, tá, mas você vai me ajudar, né? Aí ele falou, vou te ajudar, mas você topa essa empreitada? O Napoleão Hill falou na hora, topo, com certeza eu topo. Vai ser o projeto da minha vida. Sabe quantos anos levou para ele escrever esse material, Além do Triunfo, gente? Alguém sabe? Ele levou 25 anos. Andrew Carnegie falou assim para ele, tudo bem, eu vou te dar essa missão, eu vou te dar recursos para você fazer, eu vou te mandar as cartas para as pessoas, para elas te atenderem e para você conseguir entrevistar elas, porque ele era o cara mais rico dos Estados Unidos, então ele tinha acesso a todo mundo, qualquer pessoa ele tinha acesso, até o presidente, entendeu? E aí ele falou, vou mandar as cartas, você vai entrevistar as pessoas e você vai depois escrever. Só que essa empreitada sua não é para acabar em 1, 2 anos. Você vai levar 25 anos entrevistando essas pessoas e depois de 25 anos que você vai escrever esse livro. Ele levou 25 anos trabalhando nesse projeto para que esse projeto ficasse pronto. E aí ele entrevistou, conta, né, no livro as pessoas que ele entrevistou. Então, JP Morgan, Rockefeller, Thomas Edison, só os caras assim mais mega blaster da época, o presidente Washington na época, né? Então tem uma listagem lá de pessoas de referência nos Estados Unidos que ele entrevistou nessa época. E aí ele identificou algumas questões que fazem as pessoas terem sucesso e outras não. Mas por que eu estou te falando isso? Porque nessa época eu li a biografia de Napoleão Hill. E quando eu li essa biografia dele, eu lembro que eu estava em Campinas, eu tinha só um colchão, que eu dormia no chão, né? Um colchão bem fininho, inclusive, ainda, e tinha uma geladeira, que é aquela geladeira que tá que ainda precisa levar num grupo de oração de intercessão, né? Sabe? Aquela geladeira que está amarrada, entendeu? Eu tinha uma corda que eu amarrava ela assim para a porta não abrir, entendeu? Eu tinha que levar ela num grupo de intercessão para desamarrar ela. Então, e aí o que acontecia? Eu tinha esse colchãozinho no chão e uma geladeira que tinha que amarrar com uma corda para ela não ficar abrindo, porque a borracha eu acho que não estava funcionando mais, né? E era uma casinha no fundo, assim, era um porão, vamos dizer assim, da casa da mulher que eu morava. E eu fiquei lendo esse livro lá. Então, quando não tinha muito o que fazer, não tinha televisão, não tinha nada, né? Era só o colchão e a geladeira que eu tinha na casa. Aí eu peguei, li o livro que eu tinha pegado na biblioteca pública, né? E aí me inspirou, eu peguei um caderno, olha para vocês verem, gente, eu estava com 18, acho que era isso, 18 anos. Aí eu peguei um caderno e comecei a escrever uma história, que foi descendo um canal aqui, abri um canal, começou a descer uma história, e eu nem sabia que história que era essa que eu estava escrevendo, e comecei a escrever e deixei fluir, fui escrevendo. Cara, que loucura que foi aquilo. Passou-se, acho que 18, 19, 20, 19, 20, com 20 anos, eu escrevi isso com 18, com 20 anos eu fui e vivi exatamente o que eu tinha escrito naquela história com 18 anos. E eu vivi por 4 anos exatamente do jeito que eu tinha escrito lá. Estava escrito lá, por 4 anos, tal, eu vivi por 4 anos, tal, o mesmo projeto que aconteceu, que eu escrevi naquele caderno. Então, assim, aí a pergunta que eu te faço, vocês acreditam, então, no poder da escrita, no poder que tem a vibração, aquilo que você profetiza? Porque a gente está falando, profetiza que vai acontecer, acredita que vai acontecer. Só que quando você escreve, é muito mais poderoso, entendeu? A vibração que você está emanando, a frequência é muito mais poderosa, entendeu? Quando você faz um compromisso público, também é muito poderoso, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês de mensagem. Então, o que acontece? Põe a dream list num papel, entendeu? Escreve, meu sonho, qual que é, tal, e deixa fluir, e tal. O como, gente, não importa.
O que eu falo do como não importa? Pega esse código, o como não importa para Deus. O como não importa. Quando José foi ser o governador do Egito, saiu da prisão para ser o governador do Egito, que na época era os Estados Unidos da época, não existia o cargo de governador. Não existia. Então, para Deus, o como não importa. Então, imagina, vamos supor que Deus apareceu para José e falou que José ia governar, né, realmente sobre o dia, a noite, né, apareceu o sol e a lua lá e tal. E aí que os irmãos de José reverenciar ele e tal, foi o sonho que Deus entregou para José. Só que imagina se Deus falasse, ó, José, você vai ser o governador do Egito. Aí José fala assim, mas como assim governador? Nem tem esse cargo. Nem tem esse cargo, entendeu? Ele poderia duvidar. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem o como, não importa. Cara, se Deus precisar mudar a lei para que você faça alguma coisa que ele falou que você vai fazer, ele muda a lei, se for possível. Ele muda a lei do país, ele muda a lei do estado. Quem está aqui, de repente, nos Estados Unidos, quer o green card, de repente não está dando desse jeito, está dando daquele. Cara, se for o teu propósito, e é isso que Deus quer para a tua vida, pode ter certeza que ele muda a lei e ele faz acontecer lá dentro, o rebuliço, e acontece de você conseguir os documentos que você precisa. Não importa, para Deus não importa. Se for do teu propósito, vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Eu, por exemplo, esses dias agora, o dia que a gente fez a aula da gratidão, a minha mãe foi tirar o visto. Minha mãe foi tirar o visto para vir passar o Natal aqui. Ela não conhece ainda o meu filho, que nasceu aqui nos Estados Unidos, que a gente ainda não voltou para o Brasil. E ela foi tirar o visto. E a gente estava em oração, estava, né, falando e tal. Porém, aconteceu, do dia que eu fiz a aula da gratidão, dela não passar na entrevista do visto. Ela ficou nervosa, tadinha, uma senhora, né, e não passou na entrevista do visto. E aí, eu falo que eu tenho um luto de 5 segundos, né? Então, eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá bom, Deus, eu entendi já fiquei triste 5 segundos e agora eu quero te agradecer, Senhor, porque se não foi da tua vontade, pode ter certeza que eu tô aqui para te agradecer, né? Talvez não foi agora, mas pode ser depois, mas eu te agradeço mesmo assim, Senhor, por não ter dado certo. Então, eu agradeci do mesmo jeito. Fiquei triste por 5 segundos, é um luto de 5 segundos que eu chamo, né? E depois a gente vai e volta para vida de vitória, foco, né? Transformação, aquilo que a gente está buscando. Entendeu? Então, muitas pessoas aqui poderiam falar, caramba, ia ficar chorando uma semana, minha mãezinha não veio, meu Deus, por que eles não aprovaram ela, tal? O que eu tô querendo dizer com isso? Agradece, cara, por todas as coisas. É uma coisa desafiadora. Você acha que eu não queria que minha mãe estivesse aqui, vendo meu filho e tal? Você acha que eu não queria que minha mãe... Faz muito tempo que eu não vejo minha mãe, faz 2 anos já. Mas a gente tem que ser grato por tudo, né? Então, agradece pelas coisas que você tem e mais coisas lhe serão acrescentadas. E a partir de agora, começa a listar os sonhos que você tem num caderno, anotar. E nos próximos dias, a gente vai passar para a segunda fase, que é como tirar esse sonho do papel, como transformar isso em realização. E aí a gente vai conseguir definir de forma neurologicamente correta, definir metas para isso e, ao mesmo tempo, fazer acontecer essa questão. E aí, gente, está fazendo sentido para vocês? Fernando. E eu tenho um pequeno relato para falar a respeito do que aconteceu ontem. Lembra que eu contei para vocês a respeito da bomba que tinha dado problema aqui em casa? Uhum. Então, se eu tivesse ficado murmurando, reclamando, eu duvido que tivesse acontecido o que aconteceu. Eu fui ver o preço, a menina me cobrou um preço de R$600 do conserto. E aí ela falou assim, cara, vê o preço de uma nova que talvez para você seja melhor. Aí eu fui e procurei um amigo, né? Aí o amigo falou, não, vamos dar um jeito nisso aí, não sei o quê, tem um rapaz que faz serviço para mim, e leva lá a bomba nele e fala que é minha e tal. Beleza. Eu fui ver o preço da nova, custava R$1.700 a bomba nova. E aí eu deixei a bomba lá para o menino consertar, para resolver. Ontem de manhã eu liguei para o meu amigo e falei, e aí, cara, ele te deu o orçamento e tal? Aí ele falou assim, Ricardo, o cara limpou tua bomba, o cara ajeitou uma peça que estava com uma rosca comida e ele tem que trocar somente um capacitor. Vai lá, compra o capacitor e o serviço está em R$200. Então, exatamente, eu quero falar que aquilo que a gente põe para fora traz para a gente de volta. Então, a energia que você coloca sobre as coisas traz para você um retorno positivo, da mesma forma que você coloca positivo. E foi logo a Ana falando, não reclama não, quando a bomba deu problema. E eu falei,
vou reclamar, Senhor, obrigado porque eu contei isso ontem, né? Obrigado porque hoje eu tenho condições de acertar a bomba. E no final, Deus vai lá e dá me com um super, ó, precinho. Minha bomba está aqui, eu mesmo instalei e nós estamos com água à vontade. Que legal, mano, que legal, sensacional. Às vezes e são coisas simples, né? E é exatamente isso, gente. Deus é um Deus de detalhes e a gente às vezes acaba também às vezes uma coisa simples acaba não agradecendo, reclamando e tal. E aí a gente depois não entende, né? Por que que as coisas não acontecem, entendeu? Então, quando a gente falou de gratidão, reclamação é um ato de ingratidão, né? Qualquer coisa que você for reclamar é um ato de ingratidão. Então, se eu reclamasse que o consulado lá não aprovou o visto da minha mãe, eu seria ingrato, né? Porque, tipo assim, Deus está sendo tão bom comigo, só por causa de uma coisinha eu vou ficar, ai, nossa, por que que não deu certo e tal? Cara, não deu, paciência, fazer o quê? Vamos estudar, vamos se preparar para a próxima, né? E tal, e na próxima vai dar certo. Então, é confiar, né, nos planos do Senhor. E quando eu falo que o como não importa, só explicando e fechando esse parênteses aqui para vocês, é mais ou menos isso. Então vamos supor que eu quero ir, por exemplo, vocês que estão. Vou dar um exemplo de você que está aí no Brasil. De repente a Carol, que está lá no Brasil, a Carol quer vir para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, de repente, fala assim: ó, ah, mas agora não pode mais brasileiro entrar, não tem mais voo do Brasil para os Estados Unidos. Aí, de repente, acontece que os Estados Unidos fala isso. E aí a Carol tem o sonho de vir para os Estados Unidos. Então, o como não importa, o como ele vai chegar. Se você soltar o como e deixar vir a resposta ela vai vir, a solução vai vir. Ela dá um jeito. Então, o que que acontece? Ela pode pegar esse avião do Brasil, ela vai para a África do Sul, e na África do Sul ela vem para o Brasil. Pronto. Já conseguiu resolver para os Estados Unidos. Já veio para os Estados Unidos. Então, beleza. Pode ser que fechou a barreira do Brasil e dos Estados Unidos, mas tem outros caminhos. Existem outros caminhos. É que, das vezes, quando a gente está imerso naquele problema, você fica focado naquele problema e fica procurando só um caminho. Só que existem milhões de possibilidades, milhões de opções para você resolver um problema que você tem, entendeu? E às vezes você não tem a visão de uma pessoa que tem mais conhecimento. Por isso que você tem que prosperar a cada dia, que é crescer a cada dia em conhecimento, em sabedoria, porque quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica você resolver os problemas, porque você olha lá de cima e você fala, nossa, pode ter certeza, um problema que você tinha no passado, você achava que era muito grande, hoje você olha e fala assim, nossa senhora, esse negócio é muito fácil de fazer, né? Por quê? Porque você já aprendeu, você já tem habilidade agora para resolver isso. E pode ser para uma pessoa que está começando a trabalhar de repente com algo que você trabalha, que olha aquilo e fala, nossa, meu Deus, como que vai ter solução para isso? De jeito nenhum. E aí um cara que está mais experiente olha e fala, tá bom, é só fazer isso aqui. Aí o cara faz isso e resolve, entendeu? E assim é para Deus. Deus tem a solução de tudo. Deus criou tudo só falando. Então imagina o que ele pode resolver na tua vida, entendeu? Então, por isso que por que eu tô falando essas coisas, gente? Para vocês entenderem que às vezes vocês estão aí com um sonho engavetado, aí vocês vão falar assim: ah, meu Deus, mas como que eu vou colocar uma Ferrari aqui? Meu coração tá fervendo uma Ferrari aqui no papel. Para que eu vou colocar aí? Será que não? Aí você vai ficar pensando, racionalizando, sabe? Não é para você racionalizar. Ah, não, será que. Ah, não, você acha que é muito, né? Ostentação, não sei o que. Ah, não, acho que Ferrari não é para mim, não. Cara, se tá aí, coloca, velho. Não estão falando que você vai comprar esse negócio agora, entendeu? A gente só está falando para você colocar. Se deu no teu coração, coloca aí no papel. E aí a gente vai, né, trabalhar, esmartirizar e profetizar para que isso aconteça e o como ele vai surgir, entendeu? Então, vai dar certo, vai dar certo. Todos os seus sonhos, eles vão sair desse papel desde que você acredite. Henry Ford Henry Ford foi um dos caras que Napoleão entrevistou na época, que é o cara que construiu a Ford, né? Foi um dos caras mais ricos dos Estados Unidos também. E ele pegou uma época, ele falou uma frase assim, ó, se você não acredita que você pode, você está certo. Você não pode. Mas se você acredita que você pode, você também está certo. Você pode. O que ele está querendo dizer? É conforme aquilo que você acredita. Jesus falou a mesma coisa. Se tu tiveres fé, coisas maiores que eu fiz, tu poderás fazer. Seja feito conforme a tua fé. Jesus falou mais ou menos isso, entendeu? Jesus falou isso, né? Na verdade, ele só trouxe para outras palavras, acredita, né? Aqui a fé eu acho que é muito mais poderoso do que o acreditar. Mas é isso, gente, é isso. Eu queria ouvir vocês hoje um pouco sobre essas questões aí. Tem alguma coisa que vocês querem falar sobre isso? Enes, tudo bem, Enes? Tá bem? Tá melhor? Recuperou da corrida?
Muito bem, muito bem. Eu gostaria de perguntar uma coisa sobre isso. Eu tenho um bloqueio, assim, com relação a essa parte de confissão positiva, de declaração, de profetizar. Eu fico achando, eu queria tirar isso de mim, tá? Então eu tô pedindo ajuda aqui. Fica parecendo que eu tô passando por cima da vontade de Deus, sabe? Eu fico parecendo que Deus tem que me servir. Não sei se eu consigo explicar bem, mas eu ainda não consigo. Eu vi isso acontecer, exatamente isso que você está me falando. A minha grande amiga, na pandemia, ela foi abandonada. Aí estava nos Estados Unidos com uma criança sem trabalho e tudo fechado. E ela viu um vídeo na internet sobre isso, sobre essa questão de escrever. E eu acompanhei isso. Ela escreveu tudo que ela queria que acontecesse com ela. O ex dela tinha largado um monte de bebida, ela começou a beber à noite. A gente estava muito desesperada, eu e ela, né? Meu marido estava longe também, estava nós duas aqui na pandemia. E ela começou a escrever tudo que ela bebia uma garrafa de vinho e escrevia, sabe? Foi curioso isso. E ela escreveu que ela queria conhecer um americano, ela queria ter um grande amor. Ela colocou até como ele seria, que ele tinha que ser lindo, de olhos azuis. E ela escreveu que ela ia morar num lugar que ela tivesse contato com a natureza. Enfim, ela escreveu tudo no caderno. E tudo que estava escrito lá aconteceu. E ela tá super bem hoje, graças a Deus. Ela tem uma menina com ele, eles casaram. E eu assisti tudo isso acontecer assim na minha frente. E mesmo assim, eu ainda. Tá sem áudio. Ficou sem áudio. Ai, desculpa. Então, e mesmo eu tendo assistido isso na minha frente acontecer, eu ainda fico achando que se eu fizer isso, eu vou estar passando por cima da vontade de Deus, entendeu? Eu queria me livrar desse bloqueio, porque eu vejo as pessoas profetizando e falando e declarando, e eu ainda tenho essa resistência, sabe? Tá, entendi. Você tem filhos, né? Tenho dois. Tem dois. Você tem um plano para ele, não tem? Você não gostaria que, Sim, eu quero que ele seja uma pessoa tal, que faça isso, que tenha caráter. Você tem alguns planos, não tem? sim. Ok. É, Mas da mesma forma que você tem planos para os seus filhos, se eles anotarem no mural da vida extraordinária, e você souber quais são os planos deles, ao invés do seu, você Ok. vai querer ajudá-los a realizar os planos deles, porque eles estão sendo um bom filho. Com certeza, com certeza. E por que que você gostaria de ajudar eles a realizar os sonhos deles? Mesmo que você tenha um plano muito melhor para eles, que são os seus planos. Eu quero a felicidade deles, o melhor para eles, que eles estejam felizes e realizados. E você acredita que papai, que te ama muito como filha, também quer que você seja feliz e seja realizada? Sim, sim, Pode ter certeza que o que entendi. você escrever nesse papel, se for algo bom, que seja bom, perfeito e agradável à vontade de Deus, ele vai te dar. Se não for te machucar. Se for te machucar, ele não te dá no momento certo. É a mesma coisa do seu filho. Se seu filho pedir para você, por exemplo, ele tem quantos anos? Eu tenho um de 7 e um de 16. Um de 7. Se teu filho pedir um carro agora, que ele quer dirigir sozinho um carro, você vai dar um carro para ele? Não, Por quê? porque não pode. Não nesse momento. No futuro, sim, mas não agora. Exatamente. Por isso que em Eclesiastes fala, tem o tempo certo para todas as coisas. Então, às vezes Deus não está te dando algo ainda porque não é o tempo certo. Ele está te preparando, está te forjando para algo maravilhoso que ele tem para te entregar e que tá no seu coração. E Deus sabe do teu coração, entendeu? Então, se for algo positivo que você está preparada para receber, ele vai te dar. Assim como você, como mãe, e o Marcelo, como pai, fariam com os filhos de vocês, porque vocês amam eles e vocês querem a felicidade deles. Então, Deus é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que prosperar mais a cada dia, crescer a cada dia, para que a gente se prepare para receber as bênçãos que papai tem para nos entregar. Fez sentido?
Isso aí, muito, entendi. Consegue escrever depois desse entendimento agora? Sim, eu vou escrever. Tá bom? Mesmo que eu não saiba como, certo? Não importa o como, não importa. Como para Deus não importa. Oi, Marcelo. Tá. E só mais uma coisa antes de passar para o Marcelo. Obrigado, Grace. Obrigado por você ser uma pessoa vulnerável, por você ser uma pessoa tão especial. E é que eu falei um dia aqui, né? Quanto mais vulnerável você for, mais curado você vai ser. E você tá surpreendendo. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada a você por me ajudar tanto. Fala, Marcelão. Então, vou falar alguma coisa para Grace aí. Grace, a Bíblia diz que aos homens é permitido fazer planos, mas a decisão final ela vem de Deus. Eu entendo o que você está querendo dizer, assim, porque muitas vezes parece que a gente está querendo torcer o braço de Deus, entendendo ou esperando que Ele faça a nossa vontade. E quando a gente entrega a nossa vida, né, para o Senhor, Ele a nossa vida passa a não ser mais nossa e passa a ser dele. Então a gente espera a vontade de Deus muitas vezes, né? E a gente, às vezes, meio que é como se a gente anulasse, né, as nossas vontades, né, para que Deus fizesse a vontade dele. Isso não tem nada de errado nisso. Isso é bom, né? Mas ele nos permite também, né? A Bíblia fala lá em Salmos 37:5, fala assim é, que a gente hum, pedir as coisas para o Senhor. É mais ou menos assim o versículo, não estou com ele aqui na mão, mas depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas assim, deleita, né? Descansa o seu coração, entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele cuidará de vós, né? Então a gente precisa descansar e entregar, né? Mas os desejos do nosso coração é algo que Ele também ele faz, muitas vezes. Se a gente tem desejo de algo, Deus ele tem o prazer de nos abençoar, desde que aquilo não nos prejudique, né? Porque às vezes a gente vai fazer algo que que vai nos prejudicar, então às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né, e não a de Deus. Então a gente acha que é isso, né? Então isso, desde que isso não nos prejudique, Deus permite realizar os desejos que estão no nosso coração, né? Então fique tranquilo em relação a isso, você não está torcendo o braço de Deus, não, viu? Tá bom, obrigada. Era esse meu medo, eu não queria ser uma filha, assim, arrogante, talvez, nesse sentido. É, porque às vezes a gente quer estar substituir, né? Em vez de a gente ser servo, a gente quer ser senhor, né? Então a gente quer mandar muitas vezes na vida da gente. Muitas vezes a gente faz isso, né? Mas é entregar, colocar para Deus, falar, Deus, eu penso dessa forma, eu tenho isso no meu coração, né? E faz segundo a tua vontade, se for isso mesmo, né? É isso Bem, aí. obrigada. Obrigada, Marcelo. Isso aí. Obrigado, Marcelão. Fala, Andrezão. André Almeida. Bom dia, gente. Bom dia. Queria compartilhar com vocês a experiência, mas antes disso, só para o Fernando, melhor do que eu sabe dizer, muitas vezes isso que acontece com, esqueci o nome da moça aí, é uma crença de não merecimento, né? A gente não acredita que mereça, então tem muito mais a ser trabalhado, mas legal. Com relação a isso, eu tive uma experiência. Eu trabalhava com algumas pessoas que já tinham acesso ao mundo do autoconhecimento, na época PNL, e um amigo me ensinou a colocar as metas no papel, né? Por escrito. Isso foi em 2002 para 2003. E eu estava namorando minha esposa e eu cheguei... Não, a gente tinha recém-casado, perdão. E eu coloquei minhas metas no papel, mas eram metas muito ousadas para a minha realidade. Mas extremamente ousadas, assim, tipo, não tinha dinheiro para passagem, eu queria ter um carro que era top de linha. Eu tinha muito mal dinheiro para me alimentar e eu queria ter o meu próprio negócio. E hoje eu entendo que, por falta de conhecimento, a primeira palavra que eu recebi, e eu vejo, hoje a gente já conversou, já resolveu isso entre a gente,
a minha esposa mencionou assim, chegou minha geladeira tipo um aquário, só tinha água, e ela virou e falou assim, caramba, eu casei com um sonhador. Aquilo ali foi um golpe muito forte, né? Mas eu costumo dizer que movimento gera ação, ação gera energia, e tudo que acontece aqui tem a ver com energia. Parado, você não consegue nada, esperando cair do céu vai cair chuva, avião, e eu fui em busca daquelas metas. Assim, eu aprendi que tinha que riscar uma por uma ali, né? Eu me lembro que eu não consegui riscar todas no prazo que eu havia predeterminado para mim, que eram metas muito ousadas. Eu botei um prazo de 12 meses. Eu me lembro que eu consegui riscar todas elas. Era montar meu próprio negócio, era comprar um carro, que era, na ocasião, um Honda Civic, e assim sucessivamente. E passaram-se anos, eu já havia esquecido daquilo, nós nos convertemos, a minha esposa, ela estava frequentando uma denominação que falava muito de prosperidade, e me emociona até falar disso, e ela veio e falou, pô, filho, eu queria te pedir perdão. Eu, mas por quê? Eu já nem lembrava mais, né? O que lembra daquilo? Eu falei, eu lembro. Você estava certo, e eu estava errado, porque você não tinha nada, mas você sabia onde queria chegar. E outro dia, nós, só para finalizar, a gente conversando, e quando eu a conheci, eu estava numa maré muito, mas muito ruim. E eu perguntei, cara, o que você viu em mim? Não é possível. Ela falou para mim, isso tem poucos dias, falou para mim assim, eu vi em você potencial, eu vi em você uma pessoa que queria crescer. Então, assim, eu acho que o primeiro passo de você colocar por escrito, seja qual for o teu sonho, ele é teu, e que legal, acho que Abacuque, trazendo para o mundo físico, Abacuque 2:2. espiritual, perdão, ele diz lá, escreve teu sonho em tábuas e coloca em lugares tão altos que quem passa correndo possa ver. Acho que ali foi a primeira outdoor que a Bíblia relata, né? Então, que você possa escrever em teus sonhos, seja eles quais forem, os mais absurdos que possa aparecer aos teus olhos, e comece a se movimentar, porque isso é algo que a gente comunga aqui em casa. Deus não move uma palha para o preguiçoso. Faz a tua parte, o que pertence a ele, ele vai fazer. No momento certo, quando esgotar as tuas forças, ele vai entrar com a ação sobrenatural dele, e você vai ver que, do nada, você vai se conectar com uma pessoa que tem a mesma conexão com você, e, de repente, os propósitos começam a se unir. A gente fala aqui, o Ricardo, a gente se conheceu, né, Ricardo? Tem muitas coisas em comum, e a gente costuma dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Seja qual for a tua fé, seja qual for a tua ideia, começa a se movimentar, porque, de fato, a energia gera movimento, que gera ação, que gera resultado. Obrigada. Sensacional, sensacional, André. Obrigado, irmão. Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso é uma coisa que a gente fala bastante no dia que a gente fala sobre o mural da vida extraordinária, que é uma das nossas aulas aqui, que é exatamente isso que o André falou. Que está escrito em Abacuque 2:2. Tá assim, ó. Por-me-ei na minha torre de vigia, por-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí fala assim o Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Está em Abacuque 2:2. Entendeu? Então escreve a tua visão em tábuas, até para quem passa correndo possa vê-las. Pode escrever. Deus permitiu, está na palavra. Vai, Gabi. Eu lembrei que algumas coisas aconteceram na minha vida no passado, alguns sonhos meus se realizaram, exatamente por não, eu nem escrevi, eu visualizei mesmo e pedi, e depois de muito tempo eu lembrei que eu tinha pedido, sabe? E foram coisas incríveis, assim. E depois disso eu nunca mais fiz isso. Por crença mesmo, por crendice, né?
por achar também como pensar mais ou menos como a Grace pensa, de achar que eu não tenho que ficar pedindo, sabe? E eu lembro que, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 20 aninhos, o Matheus tinha 3, e 21 e o Matheus tinha 3, e eu estava passando em frente ao Pão de Açúcar, aliás, fui no Pão de Açúcar fazer uma compra, e eu cheia de sacola pesadas, e eu sempre fui muito magrinha, aquilo doía meus dedos, eu lembro da sensação da sacola apertando os meus dedos, e eu não tinha como segurar a mãozinha do Matheus, né? E eu falava, Matheus, segura meu braço para a gente poder atravessar a rua, segura meu braço. E aí eu olhei um prédio bem bonito, era no Itaim Bibi, em São Paulo, um bairro de luxo. E eu olhei para um prédio em frente, prédio maravilhoso, em frente ao Pão de Açúcar, que eu parei assim, respirei fundo com aquela sacola. Falei, Deus, como eu queria morar nesse prédio. Aí eu ainda falei assim, não no 14º andar lá em cima, nem lá embaixo. Tinham 14 andares, eu contei as janelas. Falei, eu queria morar no meio. E fui embora. Gente, no mesmo ano eu me mudei para aquele prédio, no 7º andar. Foi um milagre, assim, de Deus, sabe? E eu lembro quando eu cheguei em São Paulo também, eu passei em frente ao prédio do Unibanco, ali, né, Eusébio Matoso, e eu olhei assim, eu estava dentro do carro, saindo da rodoviária com o Matheus, primeira vez que tinha ido para São Paulo, e eu falei, nossa, que prédio lindo. Eu lembro que eu olhei um relógio lá em cima, tinha um relógio, achei bonito o prédio, e estava escrito Unibanco. Eu falei, nossa, meu Deus, queria tanto trabalhar nesse prédio, nessa empresa. 2 anos depois, eu estava trabalhando no Unibanco. Então, assim, várias coisas aconteceram dessa forma. E aí, um dia, eu li um livro, minha amiga me deu de presente, chamava O Segredo, e falava sobre isso, né? E eu falei, nossa, eu tenho que escrever uma lista. E eu escrevi uma listinha de pedidos, e eu lembro que eu queria um grande amor. E eu coloquei, dentre as coisas que eu queria, um grande amor, e descrevi mais ou menos como eu queria que o homem fosse. Gente, o Bruno é igualzinho. Muito bom, muito bom. Você escreveu bem, hein? Escrevi bem. Escreveu bem. Inteligente, bonito, até a cor do cabelo, bonito. da pele, tudo. Isso aí, isso aí. E é isso. E aí, depois disso, as crenças da vida, as pessoas falando, sabe? Eu acabei entrando mais ou menos nessa vibe aí que a Grace tá. Mas é bom relembrar e quebrar isso de uma vez por todas e voltar a pedir, né? Voltar a Isso. mostrar para o papai o que eu quero. Exato, exato. É muito bom saber. Imagina você saber o que o Benjamin quer e o que o Joseph quer. É muito mais fácil de você agradar ele, não é ou não é? Só que se tem algo que ele não conta para você, como que vocês fazem? Aí, tipo assim, ele quer uma bicicleta, aí vocês vão lá e dão um patinete. Aí ele fica chorando igual um doido, porque ele não queria o patinete, ele queria a bicicleta. Você tá entendendo? Não estou dizendo que Deus vai trazer algo para você que vai tirar do teu propósito. Mas, tipo assim, se você dá uma bicicleta e um patinete para o Joseph, vocês estão entendendo? Ele não vai mudar o propósito dele por causa de uma bicicleta ou de um patinete. Vocês estão conseguindo entender? Entendeu, Gabi? Fez sentido isso que eu falei agora? Muito sentido. Sim. Então, assim, Jesus falou também: bata, eu abrirei. Peça e eu te darei. E nós, como os filhos, nós temos que só acessar. Só acessar. Como que a gente acessa? Da forma que a gente está aprendendo aqui. Você é filho, você pode só ir lá e acessar e pegar aquilo que é teu e tocar o terror. Então, assim, ó, o próprio título que eu atingi foi bem desafiador, né? Esse mês. Quem acompanhou, quem está aqui acompanhou, sabe a maratona que foi. Mas eu orava e falava, Deus, que seja da tua vontade, mas o Senhor sabe o quanto eu também quero esse título. Então, me ajuda a atingir, faz o seu mover para que as coisas aconteçam e libere todos os perdidos e aconteça esse título para mim. Mas vai ser para tua honra e para tua glória, entendeu? E eu vou estar falando muito mais aí do teu poder, né? O que o Senhor fez na minha vida, como que foi e tal. Então, funcionou, entendeu? Então, é pedir com humildade, não pedir com soberba. Tanto é que em Abacuque fala que depois do 2:2, no 2:3 fala: ei, soberbo, a sua alma não é reta nele, entendeu?
Então, não é pedir com soberba, pedir com humildade, entendeu? E se for da vontade do Pai, Ele vai te dar com certeza. Se for algo que não vai te machucar e que não vai te tirar do teu propósito, Ele vai te dar, entendeu? Então, coloca no papel, vai funcionar, e aí depois a gente vai começar a se martirizar para tentar começar a resolver as tretas do seu moral da vida extraordinária, né? Moral da vida abundante, que é isso daqui. Como que vocês vão fazer para conseguir definir metas e alvos neurologicamente corretos para poder chegar na sua vida plena, tá? Vocês estão começando a entender que é simples. Isso tudo que a gente fez até agora foi a preparação. Então, essa Dream List é a preparação também para o que a gente vai passar a partir de amanhã, começar de verdade aí a nossa mentoria para valer, entendeu? Porque ali a gente vai começar a definir agora, né, os alvos, começar a fazer acontecer para que você tenha vida plena e abundante para o próximo tempo agora, tá bom? Então, o melhor está por vir na vida de cada um aqui. Vocês têm que escrever, sim, o sonho de vocês, e Deus quer. Lá em João 10:10 está escrito assim: eu vim para que tenham vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Então, se você não tiver tendo uma vida em abundância hoje, está disfuncional e não só merece, como deve ser tratado. Então, o que vocês estão fazendo é isso, tratando, buscando conhecimento, buscando sabedoria, que é a semente de todas as coisas, entendeu? A gente está se conectando todos os dias e fazendo acontecer para a gente tocar o terror aqui nessa terra, realizar todos os nossos sonhos, tudo aquilo que está determinado para o nosso propósito. Matheus, você saiu da... Caiu? Saiu. Mas é isso. Então, gente, vamos que vamos. A Ingrid falou que ia falar um negócio aqui, mas ela teve que sair. Acho que ela ia contar alguma história também pra gente. Exatamente. O Marcelo falou assim. O Marcelo falou assim, ó. Então vamos tomar cuidado com o que vamos pedir, pois vamos receber. Exatamente, amigo. Cuidado com o que você pede, não com o que você pede, né? O que você ouve, o que você vê. Cuidado. Às vezes, a Pri também fez a mesma coisa, Gabri. A minha esposa, ela sempre conta nas palestras dela, tal, de gratidão e tal, que ela fez exatamente isso. Ela estava 3 anos solteira, ela teve relacionamentos disfuncionais nos primeiros relacionamentos, ficou 3 anos solteira, e aí ela foi numa palestra e aprendeu que ela tinha que escrever. E aí ela escreveu, né? Eu quero um marido assim, assado, tal, né? E foi escrevendo, e de repente ela me conheceu e ela fala: caraca, é exatamente a forma que eu tinha escrito. É exatamente que eu queria um marido que trabalhasse comigo, eu queria um marido tal. Não vou ficar falando aqui para não vocês acharem que eu não sou orgulhoso. Marido bonitão desse aí, cara. Marido parecendo conta, um Richard né? Gere. Fica melhor ela falando do que eu falando fica estranho isso aí. Mas assim, e aí eu brinco com ela, eu falei: amor, infelizmente, que bom que você escreveu, mas tem que tomar cuidado com os detalhes, né? Na hora que você estiver escrevendo, cuida dos detalhes também, porque tem alguns detalhes ali para resolver, né? Então, na hora que você estiver escrevendo, seja detalhista aí. O Bruno acabou de descobrir isso, ele não sabia que eu tinha escrito ele no papel. Não sabia? Aí, Brunão, olha Não, só, acabou ela de... atraiu você, hein, Bruno? Você achando que você atraiu ela e foi ela que te atraiu, tá vendo? Eu orei bastante, ele orou pouco. Mas é exatamente isso, gente. Então tá. O Juliano falou aqui, ó, a palavra diz: pede e não recebeis, porque pediu mal. Também fala isso também, exatamente. Colocar no papel é fundamental para entender o que precisa ser feito. Salmo 37, o Marcelo falou: descansa no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. É isso. Descansa no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Muito bem, gente. Então, nós vamos finalizar por hoje e amanhã a gente começa, então, a nossa mentoria a partir de amanhã, beleza? Então, vocês se preparem que amanhã a gente começa para valer, tocando terror, fazendo a tua vida plena e abundante, tá bom? Que vocês tenham um excelente dia, um dia de vitória. Oi, Inácio, quer falar alguma coisa? Fala, Inácio. Oi, Fernando, tá me ouvindo? Tô. Então, é só para fazer uma ilustração aqui, em função realmente daquilo que a gente escreve e fala. Eu fiz um empreendimentozinho de umas lojas com um amigo, e quando a gente estava construindo em 2009, eu falei para ele assim: olha só, eram 10 lojas. Eu falei: deixa essas 3 aqui abertas e nós vamos alugar isso aqui para um banco. Em 2011, a gente alugou, as 3 primeiras lojas foram alugadas para o Bradesco. Então, realmente, a força de você falar e de escrever é muito especial e importante para quem não tem esse hábito. E para ilustrar hoje, dentro do calendário judaico, começa a festa de Hanukkah. Hanukkah é conhecido como Festival das Luzes. Então, para quem quiser voltar lá, vale super a pena. São
É uma semana de muitas bênçãos que a gente consegue trazer para as nossas vidas. A gente tem o costume de acender todo dia uma vela durante 9 dias. Então, tem até o braço da Hanukkah, quem colocar lá. Isso é muito forte, muito poderoso. Então, quem quiser profetizar lá na sua vida, pode ir, porque isso não é à toa. E quando pensar em fazer alguma coisa, faz sempre com a lua nova ou com a lua cheia. Nunca faça nenhum projeto seu com a lua minguante, porque isso é bíblico. E os judeus só fazem assim, não fazem nada que não tenha a lua de acordo, porque é o comando de Deus. Então, às vezes, muita gente faz umas coisas fora da época que tem que fazer e não presta atenção, porque a gente não tem o hábito e nem foi nos ensinado isso dessa forma. Assim como a semana que começa no domingo e não na segunda, que a segunda é o segundo dia da semana e não o primeiro. Então, vale super a pena a gente olhar essa questão aí dos mandamentos e também da linha do judaísmo, que é muito especial. Vem tudo de lá. Então, não faça nenhum projeto que não esteja na lua nova, na lua cheia, ou enfim, nada de lua minguante, nada disso. Tá? Preste atenção nisso, que é muito especial. Muito obrigado, Inácio. Maravilha, gratidão aí. É isso aí. Gente, quem quer fazer uma oração pelo dia de hoje, para profetizar um dia maravilhoso hoje? Quem aí tá a fim de fazer pra gente? Eu faço. Então vai. Senhor Deus e Pai, poderoso de Israel, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado por essa mentoria, obrigado pelo Fernando, pela vida dele, com a família dele, que naturalmente está se dispondo durante todo esse tempo para nós. Na verdade, ele está abrindo mão de naturalmente estar fazendo algo para que possa servir. Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer pela vida dele e a vida de todos que estão aqui participando. Eu não sei o nome de cada um, mas todos que possam receber o melhor dessa terra, que possam naturalmente ver o caminho onde não tem caminho, pois esse é o caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa estar atuando sobre as nossas vidas, sobre os nossos projetos, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Que o Senhor possa estar colocando a sua mão e que seja sempre feita a vontade dele, não a nossa, pois sabemos que a vontade dele é soberana, única. Então, Senhor, entregamos as nossas vidas em suas mãos e temos certeza que vamos ter vitória, vitória e vitória. Hoje é o 7º dia da nossa mentoria. Faltam agora mais 14 dias que serão de bênção, de restituição, que o Senhor possa estar realmente na nossa frente, para que tenhamos o melhor dessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Excelente dia de vitória para nós. Vamos que vamos. Tamo junto, até além do topo. Valeu.